Olá, concurseiros! Para mais vídeos gratuitos como esse, se inscreva aqui no canal, beleza? O assunto de hoje vai ser como fazer uma introdução nota 10 na prática. Para quem não conhece da minha trajetória, recentemente eu fiz no Tribunal de Justiça de Brasília 99% aí da redação, a banca FGV. Fiz também 90% para analista judiciário federal, banca e BFC, entre outras redações. Também, aluno meu agora recentemente na Polícia Militar do Goiás, fez 100%. Na redação também, padrão modelo argumentativo aí da AOCP. Então hoje eu vim contribuir aqui e trazer como que você vai fazer uma redação, uma introdução bem organizada, bem bacana. E a introdução, ela sem sombra de dúvida, ela já compra o examinador, porque ele já vê ali que você tem um lado, você já tem um argumento. Então você já mostra a prévia da sua organização, beleza? Vamos trabalhar aqui esse primeiro slide de forma bem rápida, mesmo só para fins de organização, e a gente já vai para o próximo slide, que é na prática mesmo, para você ver como que fica. O primeiro momento aqui, a gente vai trabalhar o recorte. O que seria esse recorte? Você vai dizer se isso aqui é no Brasil, né, ou se é no mundo. O recorte que é informado ali na redação. Então você tem que perceber ali se é amplitude geral ou se é regionalizado, se é ali onde que ele especifica. A gente vai ver também na prática isso aqui, não se preocupa. O tema, você vai ter que repetir o tema da redação. Você tem que repetir. Vai ver. O ponto de vista, ele vai estar vinculado a um verbo. Então a gente vai ter que ter um verbo, né? Então o ponto de vista ele vai estar vinculado a um verbo. E esse verbo pode ser positivo, né, ou negativo. Então o exercício para você aí é qual? Faça uma lista de 10 verbos positivos e 10 verbos negativos. E já aproveita para saber qual a regência do verbo. Porque o aluno, ele tem... Eu vejo eu corrijo muitas redações, e os alunos, eles usam verbos que eles não sabem a regência. Então, monte uma lista e já estude. Por exemplo, o verbo implicar. O que implica algo e não implica em algo. Então, é importante que você faça essa lista de verbos positivos e negativos. Beleza? Com esse verbo, agora você vai trazer o seu ponto de vista. Esse ponto de vista ele tem que ser genérico. Eu vou mostrar para vocês depois o motivo dele ter que ser genérico. Então, o que seria genérico? Sociedade, né? Coletividade, nação. Então, você tem que trazer pontos de vista aí genéricos. O argumento, que seria a defesa do ponto de vista, você vai trazer por áreas. O ideal trazer por áreas é para você não ter o risco de falar duas vezes o mesmo argumento. Se você fizer isso, você vai invalidar o seu argumento. Você está falando, na verdade, um. Então você procura aqui por áreas. Educação, você procura por área da saúde. Isso aqui vai te ajudar bastante, a gente vai ver na prática. Economia, segurança pública. Você pode trabalhar esse tipo de tema aqui. Então, rapidamente aqui, antes da gente pular para o próximo slide, no primeiro momento você vai colocar o recorte no Brasil, você vai repetir o tema, vai colocar um verbo e seu ponto de vista que tem que ser o quê? Genérico. Genérico. Beleza? Você vai entender. Nesse contexto de você já ser a favor ou contra, pode ser discutido o argumento 1, o argumento 2 e o argumento 3. Aí você pode procurar o argumento 1, eu vou escrever na área da segurança. O argumento 2, eu vou trazer algo da área da saúde. E o argumento 3 na área da economia, por exemplo. Então vamos agora diretamente aqui para a prática, para ver como que vai ficar. Esse tema aqui bem recorrente, aí bem debatido, mas para fins didáticos mesmo, para a gente mais organizar mesmo. Aqui esqueci de saudade dessa linha aqui, mas tudo bem. No Brasil, a liberação. Então, no Brasil, a gente já colocou aqui o recorte. A gente já colocou aqui o recorte. Trouxemos o verbo novamente. O verbo não, o tema novamente. Então, a liberação da maconha é o tema. Aí trouxemos um verbo aqui, ó, o verbo. Então, a liberação da maconha prejudica a coletividade, porque eu estou trazendo esse aqui na perspectiva que eu sou contrário. Então, prejudica a coletividade. Então, esse aqui é o ponto de vista. Então, esse aqui é o ponto de vista. Então, prejudica a coletividade, não contribui, prejudica, desfavorece. Você tem que trazer esses verbos na pegada positiva ou negativa, justamente de acordo com o seu ponto de vista. Nesse contexto de eu já ser contrário, podem ser discutidos. Aí eu coloquei aqui a evasão escolar, que é na área da educação. Malefícios à saúde, então escolhi aqui a área da saúde. E o aumento de criminalidade. O aumento de criminalidade. Eu trouxe aqui a área de segurança pública. Certo? Agora vamos tratar a favor. Então,
Então aqui eu vou escrever a favor. Então no Brasil, novamente aqui o recorte, trouxe o tema aqui novamente, a liberação da maconha. Então essa liberação beneficia a sociedade, prejudica a nação, melhora o desenvolvimento do país. Então tem que ser algo de acordo com o que você escolher, você traz o verbo da área. Então, como eu estou falando bem, eu preciso colocar a liberação da maconha beneficia a sociedade, a liberação da maconha contribui para a sociedade, contribui para a nação, contribui para o país. Beleza? Então aqui eu já mostrei na primeira linha que eu sou a favor. Nesse contexto de eu já ser a favor, podem ser discutidos. Aí eu trouxe a melhora para a saúde, então trouxe a área da saúde, diminuição da massa carcerária, então trouxe algo aqui voltado para segurança pública. Então aqui foi saúde, né? E a arrecadação de impostos, trouxe aí a área de economia. Trouxe a área de economia. Geralmente o aluno ele fica em dúvida na hora de procurar os argumentos. Ele fala que é a favor, mas não tem argumentos para trazer. Então o que você faz? Igual eu indiquei ali, você procura áreas. Então você tem áreas. Então você tem saúde, economia, você tem meio ambiente. Então dentro dessas áreas você procura, cara, o que dentro da saúde é positivo? Dentro da saúde o tratamento de doença. Na economia, posso arrecadar impostos. No meio ambiente, o que seria positivo? Então você vai procurando por áreas que vai te ajudando. Isso evita com que seu argumento seja repetitivo, porque às vezes o aluno faz um argumento que cobre o outro, ele engloba o outro. E na verdade vai estar sendo tratado como um único argumento. Então quando você separa por áreas, você meio que garante que você está falando uma coisa diferente da outra. Beleza? Então, a contribuição de hoje que eu tinha para passar era essa. Só para fechar aqui, o examinador, quando ele vai corrigir a sua redação, ele vai procurar duas coisas. Ele vai procurar se você tem o ponto de vista e ele vai procurar se você tem as defesas para esse ponto de vista. Se ele encontrar essas duas coisas, você já está praticamente salvo. Agora, se o aluno começa a dissertar, vamos supor que é sobre o reconhecimento facial, disserte aí sobre o reconhecimento, você tem que ser a favor ou contra o reconhecimento facial. O aluno começa falando, o reconhecimento facial foi criado em tal ano, por tal pessoa, tal autor, ele ajuda nisso, a tecnologia X, Y, Z. Se você falar 6 linhas disso apenas informando o que é, infelizmente você não falou o lado, você não falou se isso é bom, se isso não é bom, você não trouxe se isso é positivo e quais os fundamentos para comprovar que isso é positivo, você não trouxe. Então, sua redação já você já recebe uma nota ruim ou, dependendo aí, fuga ao gênero, né? Porque você, ao invés de argumentar, você está expondo. Alguns editais aí tem previsão de nota 0. Então, para você ver como é que já fica mais organizado. No Brasil, a liberação da maconha prejudica a coletividade. Nesse contexto, podem ser discutidas a evasão escolar, o malefício à saúde e o aumento da criminalidade. Tá vendo? Só para fechar aqui, eu vou falar por que você não pode usar o ideal, né? Na verdade, para você não usar um ponto de vista muito específico. Vou mostrar aqui, ó. Vamos dizer que o meu ponto de vista aqui, ó, então a liberação da maconha prejudica a saúde pública. Se eu trouxer que o meu ponto de vista é que prejudica a saúde pública, os meus argumentos eles terão que ser necessariamente dentro da saúde pública, porque não tem como eu falar aqui, ó, a liberação da maconha prejudica a coletividade, a saúde pública, na verdade. Nesse contexto, pode ser discutida a evasão escolar. Mas o que tem a ver evasão escolar com saúde pública? Já ficou contraditório. Então, o ideal é você abranger o seu ponto de vista, para quando você for argumentar, você trazer coisas por áreas, e você não se limita. Certo? Então é a contribuição que eu tinha para hoje, espero ter ajudado. Se inscreva aqui no canal, que logo mais eu vou trazer redações comentadas, redações que realmente tiraram notas boas na prática. Vou trazer aqui trechos de desenvolvimento, porque assim como eu tenho a introdução, eu tenho um passo a passo para você fazer um desenvolvimento nota 10 também. Beleza? Até mais e ficamos por aqui.